Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o AVC, né? O que é o AVC? Ele é conhecido como acidente vascular cerebral, ou também, hoje em dia, em algumas denominações mais atuais, vocês vão encontrar como AVE, que é acidente vascular encefálico. Lembrando que, prof, mas qual que é a diferença entre acidente vascular cerebral e acidente vascular encefálico? É por causa da região anatômica. Lembrando que o cérebro, ele é parte do encéfalo, né? Então, o cérebro, ele faz parte da região encefálica, é uma das partes da região encefálica, certo? Então, por isso que em alguns livros, algumas literaturas, alguns artigos, vocês vão encontrar como AVC e em outros vocês vão encontrar como AVE, que é a parte encefálica, mas isso tudo varia de acordo com a localização, né, cerebral, né, encefálica, que aconteceu esse acidente vascular, certo? Então, por isso só que tem essa denominação, às vezes nomenclatura diferente em algumas literaturas. Então, vamos falar um pouquinho sobre acidente vascular cerebral. Então, o que é o acidente vascular cerebral? Então, quando a gente fala em acidente vascular, significa que ocorreu um acidente, né, na região vascular. O que é região vascular? É a região que leva sangue, né, a região do sistema circulatório. Então, ou seja, nas artérias cerebrais, né? Então, um acidente vascular cerebral ele ocorre na região vascular do cérebro, ou seja, nas artérias. Conhecido popularmente como derrame. Então, esse acidente cerebral é conhecido popularmente como derrame, ou seja, o que seria o derrame? O derrame é quando ocorre esse extravasamento de sangue, né, na região cerebral. Mas o AVC, ele pode ocorrer de duas maneiras, que eu já vou explicar para vocês como que é cada uma delas, né? Então, de qualquer forma, é uma alteração na irrigação sanguínea do cérebro, ou seja, na parte vascular, né? Na irrigação das artérias cerebrais, tá? Então, aqui tá, eu coloquei para vocês as principais artérias cerebrais. Então, a gente vai ter a carótida interna, carótida externa, artérias carótidas comuns e as artérias vertebrais. Então, aqui são as principais artérias cerebrais, tá? Então, quando ocorre um acidente em uma dessas artérias, então, é denominado como acidente vascular cerebral, certo? Então, vamos lá. O AVC, dependendo da duração, da extensão, da localização, os sintomas podem ser mais leves, né, ou mais graves, temporários ou permanentes. Ou seja, uma dúvida que eu vejo que todos vocês sempre têm, professora, mas o AVC, toda pessoa que tem AVC, ela vai ter complicações sérias, ela vai ficar sem andar, ela vai ficar sem falar, ela vai ficar sem conseguir sair da cama. Por que eu conheço um conhecido, um paciente que teve um AVC, mas ele continua fazendo as coisas normal, então ele não perdeu movimento, é, não alterou nada. Por quê? Bom, porque daí vai depender de como esse AVC ocorreu, né? E quanto de sangue ele perdeu, ou, no caso, ou ele extravasou de forma de extravasamento, né? Ou também de forma de coagulação. Então, quanto sangue que ficou parado ali nas artérias, né? E quanto sangue extravasou. Então, tudo isso vai depender de paciente para paciente, tá? Então, sim, vão ter casos de AVC que vocês vão ver que o paciente vai ter uma recuperação muito rápida, mas vão ter casos de AVC, dependendo da intensidade, do grau que ocorreu esse AVC, que esse paciente pode ficar acamado e também, se for no caso mais grave, ele pode ir a óbito no mesmo momento do AVC. Tá? Então, tudo isso vai depender de quanto sangue esse paciente perdeu ou quanto sangue foi entupido, né? No caso, como foi prejudicada a parte circulatória desse paciente, tá? Então, cada paciente vai variar em relação ao grau das sequelas do AVC, tá? Então, podem ser mais leves ou graves, quando o paciente não tem muita perda de sangue, não teve hemorragia, não teve um entupimento tão grave, então acaba sendo mais leve. Então, acaba muitas vezes não dando alterações, não tendo alterações tão diferentes, né?
E também pode ser temporário, um AVC temporário, ou seja, AVC temporário, pessoal, daí já vai entrar mais no que a gente chama da paralisia facial. Então, a paralisia facial, quando a pessoa tem uma paralisia de um dos lados da face, acaba sendo um tipo de AVC, né, mais temporário, porque ela vai ter no caso, ela vai ter uma reabilitação muito mais rápida do que um paciente que teve toda a perda do movimento de todo o lado, né? Então, perder o movimento de um dos lados totalmente, então vai ter uma demora maior do que o paciente que teve uma paralisia facial somente, né? Então, tudo isso vai depender também do grau do AVC, tá, pessoal? Então, varia de paciente para paciente conforme a gravidade. Lembrando que existem, então, dois tipos de AVC. Então, tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então, assim, pessoal, eu vou explicar para vocês cada um deles de uma forma bem simples, tá? Porque eu sei que a maioria de vocês que assistem os vídeos são os alunos do curso de cuidador e também do técnico de enfermagem. Então, eu vou explicar para vocês de um jeito bem simples para que vocês consigam compreender, assim, os conceitos básicos mesmo, para que quando vocês estejam com o paciente no home care ou na parte hospitalar, fique mais fácil para vocês compreenderem essas alterações, tá? Lembrando que é importante sempre estar estudando, buscando mais informações, orientações com toda a equipe, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, neurologistas. Então, sempre é importante estar sempre buscando mais conhecimento, tá? Mas eu vou comentar com vocês os conceitos mais básicos. Então, quais são as diferenças entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico? Então, assim, o AVC isquêmico é quando tem esse entupimento da artéria cerebral. Então, quando uma artéria cerebral tem esse entupimento, né, popularmente dizendo, então tem esse bloqueio através do coágulo. Então, um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, causando, então, esse entupimento dessa área, da artéria cerebral, tá? Então, quando tem essa parte do bloqueio, da circulação, então aí é o AVC isquêmico. E quando tem a perda de sangue, ou seja, popularmente conhecido como derrame cerebral, é quando ocorre o AVC hemorrágico. Então, o derrame é o AVC hemorrágico, certo? Quando ocorre essa perda de sangue. Então, quando ocorre o sangramento dentro ou ao redor do cérebro, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Então, lembrando que tudo isso aqui que está em vermelho são as artérias. E a única diferença, então, é que no AVC isquêmico, então, tem o entupimento dessas artérias, e no AVC hemorrágico, né? Então, tem o derrame dessa artéria cerebral, ocasionando, então, a hemorragia. Professora, mas então qual dos dois é mais grave? Bom, o mais grave é o hemorrágico, mas aí também vai depender do grau dessa hemorragia, quanto sangue esse paciente perdeu e o quanto prejudicou a parte neurológica, né? Enfim, mas o mais grave, sim, é o AVC hemorrágico. Então, o hemorrágico, ele é muito mais grave do que o isquêmico. O isquêmico, bom, mas um conceito que é importante lembrar que tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, o que pode tornar isso mais grave é a área em que ele é afetada. Lembrando que na região central do cérebro, que tem o comando, né, na parte do hipotálamo, e o hipotálamo que vai comandar todos os sinais vitais, né, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória, então todos os sinais vitais são comandados pelo hipotálamo. Então, se esse AVC, né, se esse dente compromete a região central cerebral, então acaba também se tornando algo mais grave, tá? Eu já vou comentar com vocês um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses AVCs, os tipos AVC, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui AVC isquêmico, novamente, né? Então, isquêmico é quando tem esse entupimento, então, como vocês podem ver aqui, a formação de um coágulo. Então, aqui tem a formação de um coágulo na artéria cerebral, dificultando a passagem de sangue, impedindo a passagem de sangue, tá? Então, quando ocorre esse coágulo, é o AVC isquêmico, tá? Isquemia. Então, quando ocorre esse bloqueio da passagem do sangue. E quando tem a ruptura, ou seja, o derrame, o extravasamento, aí já é AVC hemorrágico, que é o que causa hemorragia, né, cerebral, né, ou derrame cerebral, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que diferencia, além da forma em que ocorre,
o que isso interfere no funcionamento, na parte neurológica, né, da pessoa que sofreu o AVC. Então, vamos falar um pouquinho sobre AVC isquêmico. O que é AVC isquêmico? O AVC isquêmico acontece quando um dos vasos do cérebro fica obstruído, né, por um coágulo, impedindo a passagem do oxigênio para as células do cérebro, provocando sintomas como dificuldade para falar, boca torta, perda de força em um dos lados do corpo e alteração da visão. Então, assim, o AVC isquêmico, ele acaba sendo menos grave do que o AVC hemorrágico, porque ele tem chance de recuperação, tá? Exceto quando atinge áreas mais complexas cerebrais, mas se forem específicos, por exemplo, na parte motora, então é um pouco mais fácil de recuperar. Ah, o AVC isquêmico ele é mais comum em idosos ou em pessoas que têm algum tipo de alteração cardiovascular, como pressão alta, colesterol elevado ou diabetes. Mas pode acontecer em qualquer pessoa e qualquer idade também. Então, assim, pessoal, não é porque é mais comum em idosos que só ocorre em idosos. Então, pode acontecer em pessoas jovens, em pessoas adultas, em pessoas aparentemente saudáveis, né? Mas que tem também fatores, muitas vezes fatores genéticos envolvidos, e também hábitos de vida, como, por exemplo, sedentarismo, estresse, tá? É, má alimentação, que é o que leva à elevação do colesterol, diabetes, glicemia. Então, todos os hábitos do dia a dia também acabam sendo fatores de risco para o AVC isquêmico, tá? Então, novamente, é mais comum em idosos, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens também, tá? Então, o que que acontece no AVC isquêmico? Então, aqui, o AVC isquêmico, como eu comentei com vocês, então, é quando tem esse impedimento da circulação, né, por formação do coágulo. Então, como forma esse coágulo na região cerebral, causa lesão. Então, como vocês podem ver aqui, ó, um exemplo. Local do acidente vascular cerebral, tá? Então, assim, nesse desenho aqui, como vocês podem ver, o local do acidente vascular cerebral está localizado do lado esquerdo do indivíduo aqui, tá? Então, o indivíduo teve um acidente vascular cerebral isquêmico do lado esquerdo. Então, o que que vai acontecer? Como vocês podem ver aqui, bem na região aqui da medula espinhal, então, ó, aqui a gente tem a região cerebral, ou seja, a região encefálica, e aqui a gente tem a medula espinhal, né? Tá? Então, na região da medula espinhal ocorre o cruzamento neural. O que que é o cruzamento neural? É o cruzamento dos nervos principais, né? Então, esses nervos eles vão se cruzar na medula espinhal, só que isso faz com que o movimento tenha comando, seja sempre comandado pelo lado oposto. Então, como vocês podem ver aqui, nessa imagem, o paciente sofreu uma lesão, né, um acidente vascular do lado esquerdo, porém, como tem o cruzamento neural, então ele vai perder os movimentos do lado direito, certo? Então, o paciente que tem um AVC isquêmico, ele sempre vai ter um dos lados com alteração do movimento e da sensibilidade. Por isso que ele não é tão grave quanto o AVC hemorrágico, porque apesar das limitações, ele consegue sobreviver, ele consegue ter consegue viver normalmente depois, claro, só precisa se adaptar à rotina em relação à fisioterapia, terapia ocupacional, né? Para conseguir melhorar a sensibilidade, para conseguir reduzir essa rigidez que acontece na toda a parte muscular. Então, ele acaba tendo hipertonia, né? Então, hipertonia é quando ele fica assim, né? Então, por exemplo, os braços vão estar bem hipertônicos, bem rígidos, né? Lembrando que hipertonia, pessoal, não quer dizer força, tá? Hipertonia não tem nada a ver com força. Ah, professora, mas quando eu vou na academia, eles dizem que é para exercício para hipertonia, mas é um conceito, é por quê? Porque é para aparentemente atrofiar, ou seja, enrijecer aquela musculatura. Mas não significa hipertrofia, não significa aumento de força, tá? Hipertrofia não significa aumento de força, significa atrofia muscular, né? A hipertrofia muscular, tá?
É, então, o paciente que teve um AVC isquêmico, ele vai apresentar essa hipertrofia muscular, certo? É, que é caracterizada por rigidez e também mas ao mesmo tempo perda de força, certo? Então ele não tem força muscular, apesar dele ter hipertrofia, ele não tem força, né? Então ele não consegue ter comando de movimento. Então, o que que a gente trabalha com o paciente que tem AVC isquêmico dentro da fisioterapia? A, a neuroplasticidade, que é fazer com que ele volte a perceber os movimentos do lado afetado, tá? Então, daí a gente usa, por exemplo, estímulos com né, eletroterapia. Eu, particularmente, amo demais a acupuntura. Então, a acupuntura eu vejo um resultado bem legal. E também a parte da neurologia mesmo, dentro da fisioterapia, né? O CABAT, BOBAT, que eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, assim, professora, mas como que não é grave se o paciente vai perder para sempre o movimento daquele lado e não vai conseguir mais fazer as coisas, vai precisar de cuidadora o tempo todo? Não, o tempo todo não. Então, se ele começar a fazer fisioterapia, parte da reabilitação, ele pode, aos pouquinhos, sim, recuperando, né, o movimento ou evitando que piore, ou seja, evitando essa hipertrofia muscular, né? Então, a gente vai trabalhando os movimentos para liberar essa musculatura, né, que é super importante. E aos pouquinhos, fazendo com que ele consiga pisar de novo, trabalhar, né, a parte da marcha, do equilíbrio, da sensibilidade, da própria percepção, né, que é a percepção dele mesmo em relação ao próprio corpo. Então, sim, é possível um paciente que teve um AVC isquêmico aos pouquinhos ir se recuperando. Voltar 100% o que ele era antes é um pouquinho mais difícil, dependendo da intensidade, do grau que ocorreu esse AVC. Mas sim, ele pode voltar a ter uma vida ativa, né, mesmo tendo um AVC. Porém, também, dependendo do grau do AVC que ele teve, do quanto isso atingiu a região cerebral, e do lado afetado também vai interferir na parte da fala, na parte da cognição. Então, daí é importante entrar com terapia ocupacional e também fonoaudiologia, né? Mas mesmo assim, comparando ao AVC hemorrágico, que eu já vou comentar com vocês, o AVC isquêmico é muito mais tranquilo, assim, tranquilo não é, né? Porque é um susto que ninguém precisaria, né, passar, enfim. Mas, digo, a pessoa ela consegue ter uma recuperação, né, melhor do que o AVC hemorrágico, tá? Que eu já vou explicar para vocês, certo? No AVC isquêmico, então, ele vai ter hemiplegia. O que que é hemiplegia? Hemiplegia é quando tem esse enfraquecimento de um dos lados, né? Gerando alteração de percepção de movimento, alteração de sensibilidade, com isso ele acaba andando dessa forma aqui, como eu coloquei na imagem para vocês. Então, as mãos sempre vão estar geralmente encolhidas e as pernas, ele vai ter fraqueza muscular e ele vai acabar, na hora que ele vai dar o passo, geralmente ele gira essa perna, porque ele não consegue realizar a flexão de joelho. Então, por isso que a reabilitação é extremamente importante, porque daí na reabilitação a gente vai trabalhar todas as etapas do desenvolvimento da marcha, né, da coordenação, para que ele reaprenda a andar, né? Então, super importante. Mas, como eu comentei com vocês, apesar das alterações que ocorrem na vida da pessoa que teve um AVC isquêmico, ela consegue, aos pouquinhos, ir se recuperando, dependendo do grau desse AVC, né? Então, se não atingiu outras funções, como fala, como a parte cognitiva, né? Então, quando é só alteração motora, acaba sendo um pouquinho mais fácil, que não é fácil, mas, digo assim, tem uma possibilidade de a gente ver a recuperação, né? Quando tem a parte cognitiva alterada, também a gente vê trabalhos muito ah, evo- muito bacanas por parte dos terapeutas ocupacionais e do fonoaudiólogo também. Então, daí tem uma equipe multidisciplinar, tá? Então, para trabalhar na reabilitação com esse paciente. E aí, pessoal, a gente vai para AVC hemorrágico. Então, assim, dentre AVC isquêmico e hemorrágico, o hemorrágico ele é o mais grave, tá? Por quê? Porque ele vai ter perda total de sangue na região cerebral.
professora, mas eu conheço um colega, um vizinho, um parente, enfim, que teve AVC hemorrágico e não morreu, e sobreviveu, e teve poucas sequelas. Bom, é porque naquele momento ele teve pouca perda de sangue. Então, dependendo do que vai determinar a gravidade, do pós-AVC hemorrágico, a quantidade de sangue que esse paciente perdeu. Então, quanto mais sangue esse paciente perde, mais grave é, tá? Quanto menos sangue ele perde, menos grave é, mas não deixa de ser grave, tá? Então, o AVC hemorrágico ele vai ocasionar hemorragia, ou seja, derrame cerebral, e ocorre quando há o rompimento de um vaso cerebral, né, que ocasiona, então, esse sangramento, ou seja, hemorragia, em algum ponto do sistema nervoso, tá? Então, aqui uma imagem de como que ocorre, né, só para vocês terem uma ideia de como que ocorre o AVC hemorrágico, ou seja, essa hemorragia interna. Então, como vocês podem ver aqui, então, esses vasos, a obstrução. Então, eles não têm como recuperar essa área, porque acaba gerando essa hemorragia. E nessa área que foi afetada, então daí vai ter a alteração neurológica. Então, vamos supor, se a pessoa tiver uma hemorragia mais grave e atingir a região aqui mais central, que vai pegar a parte do hipotálamo, então essa pessoa vai ficar muito mais dependente, de aparelhos para respirar, né? Então, ela também não vai conseguir controlar as funções vitais. Então, o que vai determinar a gravidade do AVC hemorrágico é a quantidade de sangue e a região que foi afetada, tá? Então, tem pacientes que vocês vão ver que tiveram poucas sequelas e tem pacientes que vocês vão observar que a grande maioria que tiveram grandes sequelas do AVC hemorrágico, tá? Então, dentre as sequelas do AVC hemorrágico, quando as células do cérebro são danificadas ou morrem, as partes do corpo controladas por essas células podem não funcionar. A perda da função pode ser leve ou grave, como eu comentei, vai depender da quantidade de sangue que foi perdido, né? Temporário ou permanente. Isso vai depender de onde e como a maior parte do cérebro foi danificada e a rapidez com que o fornecimento de sangue foi devolvido pelas células afetadas. Então, assim, pessoal, por que que o AVC hemorrágico ele acaba sendo mais grave do que o AVC isquêmico? Porque o AVC isquêmico, quando ocorre esse entupimento das artérias cerebrais, ele ocorre de um lado só, geralmente, né, como eu comentei com vocês, naquele momento vai acontecer de um lado só. E ele vai alterar o lado oposto. Então, a pessoa vai perder o movimento do lado oposto, tá? Mas ela vai conseguir, como eu falei, fazendo fisioterapia, fono, terapia ocupacional, ela consegue levar uma vida normal aos pouquinhos, tá? Já a pessoa que tem AVC hemorrágico, como tem uma hemorragia, então ela vai ter alteração total. Então, é muito comum a pessoa que tem o AVC hemorrágico, ela apresentar fraqueza muscular global, tá? Ou seja, ela vai ter fraqueza dos dois lados, dependendo de como foi esse derrame, da quantidade de sangue que ela perdeu. Então, quanto mais sangue ela perdeu, mais prejudica as funções vitais, dentre elas a força muscular. Então, a pessoa, quando tem derrame hemorrágico, AVC hemorrágico, né? Então, ela vai ter perda de força de ambos os lados, diferente do AVC isquêmico, que é de um lado só. No AVC hemorrágico, ela tem perda, fraqueza muscular total, dos dois lados. Ela vai ter também dificuldade na parte cognitiva, muito mais dificuldade para compreender as coisas, né? A fala também vai ser um pouco bem mais prejudicada do que o AVC isquêmico, porque vai pegar toda a região cerebral. Resumindo, compromete toda a região cerebral. E quanto mais sangue essa pessoa perde no AVC hemorrágico, mais grave é, podendo ser muitas vezes letal, tá? Então, o que vai determinar a gravidade do AVC hemorrágico é a quantidade de sangue que a pessoa perdeu, a quantidade de sangue, e a região cerebral também. Então, a recuperação do paciente que teve AVC hemorrágico, se ele teve uma perda grande sanguínea, é muito mais difícil do que o AVC isquêmico, tá? E no AVC hemorrágico, então, geralmente os pacientes, quando têm um AVC hemorrágico, que acaba tendo uma perda maior de sangue, eles costumam ficar acamados. E nesse ficar acamado, então, eles vão precisar sempre de toda a equipe de suporte, né? Então, cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, né? Então, é uma equipe inteira para estar monitorando esse paciente, tá? Sem uma expectativa de recuperação, mas sim de manter os cuidados, muitas vezes já paliativos, tá? Então, o hemorrágico é muito mais grave do que o AVC isquêmico. E assim, pessoal, para o AVC hemorrágico, então, durante o período de internamento hospitalar, para conter essa perda de sangue, para equilibrar essa perda de sangue, tentar recuperar um pouco, né? Então, aí é realizado, né, com ah, é, orientações médicas, né? Orientações médicas, geralmente não, um clínico médico ou um neurologista. Então, ele que vai determinar se vai ser realizado a PIC, ou seja, a pressão intracraniana ou não, tá? Então, a PIC é essa cirurgia cerebral que é para controle da hemorragia pós-AVC. Então, o PIC visa retirar o sangue de dentro do cérebro, e em alguns casos coloca-se catéter para avaliar essa pressão, ou seja, a pressão intracraniana, que aumenta por conta do inchaço do cérebro após o sangramento. Lembrando que em algumas situações o tratamento cirúrgico é decidido por essa medida, como eu comentei, né, através do clínico geral ou neurologista, e não realizado logo na entrada do paciente do hospital, principalmente porque alguns têm um novo sangramento poucas horas depois do primeiro. Então, por isso que é um procedimento invasivo e é um procedimento que nem sempre o médico induz, né? Dependendo da avaliação que ele vai fazer naquele momento, se vai ser indicado ou não para aquele paciente fazer a PIC para controlar essa perda de sangue na região cerebral. Então, lembrando que o procedimento é invasivo, através do catéter na região do crânio, e ele é realizado somente pelo médico, tá? Na manutenção do PIC, em relação enfim, a manutenção dos cuidados gerais, aí entra a parte da enfermagem, tá? Mas no procedimento de inserção, aí e a decisão de realizar ou não, cabe somente ao médico, preferencialmente o neurologista. Então, aqui é o PIC, então aqui é a inserção do catéter, né? E esse catéter, como eu comentei, ele é realizado pelo médico neurologista, com o intuito de drenar esse sangue, tá? Então, ele funciona como uma drenagem desse sangue que foi perdido no AVC hemorrágico, que esse sangue da hemorragia cerebral, tá? Então, para drenar esse sangue, para equilibrar essa homeostase do paciente. Então, dentre as principais sequelas do AVC hemorrágico, a gente pode destacar as paralisias, ou seja, movimentação limitada, assim como o AVC isquêmico, né, tem paralisia, só que lembrando que o isquêmico é somente de um lado, o hemorrágico acaba sendo dos dois lados, movimentação totalmente limitada. Déficit sensitivo, ou seja, perda de sensibilidade, né? Não consegue mais sentir calor, frio, dor, né? Digo, dor a estímulos, né? Afasia, ou seja, quando o AVC ocorre na área do cérebro, correspondente à linguagem, né? Que é na região ali central, na parte do hipotálamo, hipófise. É comum o paciente sofrer com a perda da comunicação, que pode ser a fala, né, ou o entendimento de uma mensagem. Então, por isso que também um profissional extremamente importante é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo ele também precisa estar lá, né, para avaliar esse paciente dentro da equipe e ver a melhor forma de estar estimulando novamente a parte da linguagem, né, e também da movimentação da fala. Então, super importante a atuação do fonoaudiólogo também, não só a fala, mas até a deglutição, né? Porque o paciente que tem AVC hemorrágico também, dependendo do quanto de sangue, quanto foi grave, né, ele também perde a capacidade de deglutição, né, sendo necessário daí intervenção também da parte da enfermagem com inserção da sonda, né? Então, tudo isso o que vai variar, vai determinar é a gravidade desse AVC. Apraxias também pode ocorrer, que é a perda da capacidade de se expressar por gestos e mímicas e de realizar tarefas motoras em sequências. Negligência, ou seja, falta de percepção da metade afetada do corpo, como se aquele segmento não pertencesse mais, então ele não consegue mais perceber o próprio corpo, né?
Agnosia visual, ou seja, incapacidade da pessoa de reconhecer objetos e pessoas através da visão, que é o que interfere também, enfim, na parte cognitiva, na memória, tá? Déficit da memória, que é a perda da memória, normalmente deve ser secundário, que é inserido dentro de um contexto de outras